Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom mais uma vez estar com você, junto contigo, começando uma nova jornada de estudos da Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. É muito bom começar contigo esse momento. Olha, nós iremos estudar a Palavra de Deus, em especial capítulo 13 e 14 de Isaías, e o título da lição dessa semana inteira é Brincando de Deus, e haveremos de tratar do orgulho, que é um sentimento avassalador, terrível, destrutivo e a raiz de todos os males. Você se lembra que no capítulo 13 e 14, Deus agora emite juízos contra Babilônia e a Assíria, duas nações que foram usadas por Deus para castigar a maldade, a iniquidade e a desobediência do seu próprio povo, Israel do norte e Judá ao sul. Mas elas conquistaram posições elevadas demais, um poder muito grande, e como o orgulho estava no coração dos seus dirigentes, elas achavam que não precisariam de ninguém, de nada, e nem menos de Deus. Você se lembra daquele episódio de Nabucodonosor, no campo de Dura, né, diante daquela grande estátua que ele havia levantado? 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, não quiseram adorar aquela imagem. E diante disso, Nabucodonosor, irado, lhe deu a segunda chance. Olha, a música vai tocar e depois da música, adore a imagem. Se incline diante dela, porque senão serão queimados vivos na fornalha ardente. E diz a Bíblia que ele faz um desafio. E quem é o Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? O orgulho faz com que o orgulhoso não se coloque no seu lugar. Como que um ser humano tão falho, tão fraco, poderá ter um sentimento assim de tentar desafiar o próprio Deus? Meu amigo, minha amiga, nós somos totalmente dependentes de Deus. O orgulho faz com que a gente pense que somos autossuficientes. Esse é o problema. Você se lembra lá de Satanás, você se lembra de Lúcifer, lá no céu. Alta posição, um anjo honrado pelo céu, habitando um lugar perfeito, usando mal a sua liberdade, resolveu, por causa do orgulho que havia no seu coração, resolveu tomar aquilo que a Deus pertencia. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens e exaltarei o meu trono. Que trono? Ele não poderia de maneira nenhuma falar tais palavras, porque há somente um trono universal, é o trono do Rei dos Reis, é o trono de Deus, mas ele queria exatamente tomar aquilo que pertencia a Deus, em outras palavras, tomar o governo de Deus, porque ele entendeu que ele seria melhor do que o próprio Deus. O orgulho é assim, o orgulho faz com que as pessoas se vejam em uma posição muito elevada, acima dos outros, por causa das conquistas que eles alcançaram. Babilônia e Assíria haveriam de experimentar os juízos de Deus. Escute o texto de Isaías 13, versículo 3, depois o versículo 11, e você vai perceber como que Deus está arregimentando as suas forças para castigar justamente a soberba dessas nações. Escute as palavras. Eu dei ordem aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes, para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Ah, meus amigos, a ira de Deus está sobre aqueles que com exultação se orgulham. E o verso 11 diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. É claro que essas palavras foram dirigidas àquelas duas ímpias nações, mas elas são estendidas a todo o planeta, quando diz lá no verso 11, como nós lemos, castigarei o mundo por causa da sua maldade. Amigo e amiga, os juízos de Deus caíram sobre Babilônia. Diz a Bíblia que ela nunca mais seria habitada, seria morada de chacais e de hienas. E hoje, quando nós vamos a Bagdá, no sul de Bagdá, nas ruínas de Babilônia, o que nós vemos? Vemos uma cidade que antes era a coroa das nações, era uma cidade altamente exaltada, mas agora está no pó da terra. Nunca mais ela foi reconstruída e nunca mais alguém habitou ali naquela localidade, justamente porque os juízos de Deus se abateram sobre ela. Mas esses mesmos juízos haverão de ser derramados sobre todas as nações, sobre todas as pessoas que se acham independentes de Deus.
vivem nessa vida como se nunca fossem se encontrar com Deus. Mas a Bíblia fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para dar contas do que nós fizemos. A pior coisa que poderia acontecer, meu amigo, minha amiga, é exatamente nós acharmos que não precisamos de Deus. Eu quero dizer para você que não é somente isso. Nós acharmos que nós não precisamos de ninguém, que nós somos autossuficientes, temos sabedoria suficiente para nos dar as respostas que precisamos, temos força suficiente para nos ajudar no momento de fraqueza, e aí vivemos uma vida alheia das pessoas e do próprio Deus. Quando vivemos assim, a derrota e a queda são certas. Estudaremos na lição desta semana sobre exatamente esse terrível sentimento que é talvez a pior pedra de tropeço na vida das pessoas em relação à sua religião e à sua verdadeira felicidade e sucesso espiritual. Meu amigo, minha amiga, nós podemos vencer o orgulho, sabe como? Quando nós nos inclinarmos diante de Deus, de joelhos ao chão, com a testa no pó, pedindo a Ele misericórdia e que Ele, habitando em nós, possa nos dar a força suficiente para sermos humildes, para buscarmos a humildade. Somente assim estaremos ou seremos grandes diante de Deus e diante dos homens. Aqueles que se exaltam, diz a Bíblia, serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Nós aprenderemos grandemente sobre o valor da humildade nessa semana. Fique comigo, que nós possamos ser agraciados e abençoados por Deus. Ore comigo nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, porque aqui estivemos fazendo uma pequena reflexão sobre os erros dos homens no passado e como os juízos do Senhor os alcançou. Querido Deus, por favor, queremos pedir ao Senhor que nos ajude a aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. É assim, somente assim que haveremos de alcançar a vitória. Pai, derrama sobre nós o Teu Espírito e abata a altivez do nosso coração e nos ajude a nos assemelharmos ao Senhor. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, que a paz do Senhor Jesus esteja dentro do seu coração. Estaremos amanhã juntos. Espero você ansiosamente.